Seja muito bem-vinda à Encantada! Se eu fosse me apresentar de um jeito convencional, eu diria que meu nome é Kessia Paula Moreira, nasci no dia 23 de agosto de 1995. Tenho 25 aninhos. Moro na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e sou do signo de Virgem. Porém, tem muita coisa pra falar, foram muitas coisas que eu vivi e você confere agora. Vamos começar pela música! Meu primeiro contato com a música começou como muitas pessoas. Eu frequentava a igreja católica e a minha mãe me levava para coroar. E era muito gostoso, eu amava. Ia lá com todos os menininhos pequenininhos, fazia a coroação. Eu tenho lembranças ainda de ficar usando aquelas túnicas brancas, né? De ter surpresinha no final. Surpresinha é aquele monte de balinha de docinho assim que a gente ganhava no final. E aí o tempo passou, eu entrei pro coral da igreja. E aí eu cantava lá e eu adorava. Isso eu já era um pouco mais velha. Depois eu entrei num projeto que chama a ABB Comunidade, que é de iniciativa do Banco do Brasil. E lá também tinha um coral e eu cantava também. Eu já estava pré-adolescente. Paralelo a isso, tudo que tinha na escola, envolvendo música, cantar, criação, assim, eu estava no meio. Então, a gente fez muita gincana cantando. Nossa, foi muito divertido, a gente ganhou várias. Foi muito bom. E era outro momento que eu também cantava. E eu fazia aula de violão também. Eu fiz uma aula de violão aqui no centro da minha cidade e aproveitava para cantar bastante. Acho que eu mais cantava que fazia violão, porque até hoje eu tenho dificuldade com isso. Iniciando a vida adulta, surgiu a oportunidade, a possibilidade de eu cantar como backing no concerto da orquestra daqui de Pedro Leopoldo. E eu passei, meu Deus, e eu amo, amo, amo. A gente já fez shows para milhares de pessoas, já fizemos N apresentações. E nesse período agora a gente está em pandemia, eu tô morrendo de saudade. Mas foi a experiência de maior público que eu já tive, assim, presencial, né? Eram milhares de pessoas e dá uma saudade. E por último, mas não menos importante, o acontecimento mais incrível que aconteceu na minha vida envolvendo música, que foi fazer uma dupla com a minha amiga Aline. A gente fez um grupo chamado Grupo Negas e a gente se apresentava nos bares daqui. Tô falando no passado porque a gente está em período de pandemia, né? Então a gente está parado. Mas foi incrível. A gente cantava com a nossa identidade, as músicas que a gente queria, o pessoal gostava bastante, era tão bom. A gente fazia os shows nos finais de semana e a gente tocou todos os meses por bastante tempo e só paramos por causa dessa pandemia mesmo. Mas a música sempre esteve presente na minha vida. Às vezes a gente tem alguns gatilhos para nos reconectar, né? E um deles, e talvez o principal deles, para mim, seja a música, os sons. Então isso tá dentro de mim, eu carrego desde criança e eu incluo isso na Encantada. Sim, eu já fui modelo passarela. Quando eu era criança, eu sofria muito, muito, muito bullying. Porque eu sempre fui muito magrinha. A gente não tinha condição de cuidar do meu tipo de cabelo naquela época, né? Então, eu alisava o meu cabelo, tinha dificuldade com essa aceitação. E eu seguia muito o padrão, né? Porque eu via as meninas balançando o cabelo, eu queria balançar também como os dela. E os meninos riam muito de mim, porque o meu cabelo estava pranchado, né? E eu não conseguia cuidar dele da forma que deveria. Eles riam muito dos meus olhos, do tamanho dos meus olhos, e riam pra caramba do meu tipo físico. E eu enfiava a cara nos estudos, né? Então eu ainda era aquela que era destaque de sala, que não deixava a galera responder, que estava sempre na frente. Então era muito bullying que eu sofria. Então eu não gostava do meu corpo, não gostava do meu olho, não gostava do meu cabelo. Até que eu entrei num curso que foi incrível. Lá tinham vários núcleos de cursos e um deles era circense. Era o Valores de Minas, um curso incrível que infelizmente eu não fiz, mas a gente tinha contato nos momentos de intervalo com as outras pessoas. E eu via o pessoal, isso eu já estava mais velha, né? Eu já tinha uns 16, 17 anos, 17 para 18. E aí eu via o pessoal com cabelos pintados, raspados, todo mundo com cabelo natural e também pessoas com cabelo do jeito que queriam, sabe? E eu falei, meu Deus, que
mundo perfeito, existe a aceitação. E aí falei assim, quer saber? Eu vou parar até de escovar. E aí eu comecei a usar turbante, sabe? E eu comecei a olhar pra mim de uma forma diferente. E num evento, inclusive musical, lá do Grupo Sheila, da Mocidade, que a gente ia fazer um evento beneficente, e a gente cantava e o pessoal trazia alimento e alguma doação financeira. Eu lembro que dessas organizações da parte estrutural do evento à noite, eu fui numa loja para comprar o que faltava e aí um moço, um rapaz, um cara muito legal chamado Tião Silva, olhou pra mim, eu tava de turbante, referência desse lugar, e falou pra mim assim, nossa, você é muito bonita, já pensou em fazer curso de modelo? E eu, não, mentira, por quê? Quando eu era criança, a minha tia Dalva, linda, maravilhosa, sempre falou pra mim assim, bota essa menina no curso de modelo. Por que você não faz curso de modelo? Porque eu tinha uma postura muito mais ereta do que agora, e eu sempre fui muito magrinha, sabe? E andava assim, perfeitamente, assim, alinhadinha. E aí a gente nunca levou muito a sério, mas na hora isso me ativou, sabe? E aí eu falei, nossa, eu gostaria muito. E aí ele falou assim, por que você nunca fez? Falei, não, porque nunca tive condição financeira, assim, pra pagar, pra comprar um curso, nem sabia que tinha, né? E aí ele falou comigo assim, eu te dou meia bolsa. Isso a gente no balcão, gente, a gente tava no balcão. E aí eu falei, sério? Vou perguntar ao meu pai. E aí, no outro dia, eu falei com ele, ele topou. E aí eu fiz o curso de modelo e foi incrível, foi um divisor de águas para minha autoestima, porque eu não usava short, não gostava, né, de usar coisa que mostrasse muito a minha perna. E lá eu fiz foto e desfile com biquíni. Gente, eu tinha muita vergonha. Fiz alguns desfiles passarela, fui em algumas agências, não fui muito pra frente, mas foi maravilhoso ter essa experiência, conhecer várias pessoas, me conhecer, foi para isso que esse curso veio. Então, muito obrigada, Tião Silva, por essa oportunidade, porque foi um divisor de águas para mim. Eu não sou só um rostinho bonito, meu amor. Aqui tem muito conteúdo. Quando eu era criança, eu estudava pra caramba. Eu era aquela aluna CDF que ficava na frente da carteira, assim, sabe? Aquela mesa na frente. Alguém aqui, você já foi? Comenta aqui, me fala aqui se você já foi essa pessoa. Eu sentava aqui na frente e não que deixava ninguém responder. Adorava ser monitora de sala, estudava pra caramba, sofria bullying por causa disso, mas isso é outro assunto. E aí, no final do ensino fundamental, eu queria muito ganhar uma bolsa de estudos para estudar no Sebrae. Eu estudei pra caramba, tive muito apoio da minha professora, minha professora Marta, de matemática, incrível. Deus a abençoe onde quer que você esteja. Ela me levou uma semana para ficar na casa dela e ela me deu várias aulas particulares para eu aprender, para eu estudar e fixar o conteúdo. E, acredite, só tinham 2 vagas e uma delas foi minha. Porém, eu passei por um processo difícil quando eu perdi as minhas avós, fiquei muito triste e não estava conseguindo render. Então, eu acabei tendo que sair. Fiquei só alguns meses nessa escola, mas para mim já foi uma experiência maravilhosa. E voltei para o ensino médio. No último ano do ensino médio, eu fiz um curso que todo mundo aqui da minha cidade faz, que é o Senai. Eu fiz processos administrativos, também gratuito. Só que, nesse mesmo ano, eu descobri que existia um curso do Sebrae, isolado, né, não mais com o ensino médio, gratuito para todo mundo, com tudo pago, e era em Belo Horizonte. Eu moro em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, da capital, né? E eu nunca tinha ido sozinho para BH, mas aí eu falei, eu vou tentar isso. Era muita concorrência, mas eu falei, vamos lá, né? O que a gente vai perder? E aí, meus pais foram comigo pra gente fazer a prova. Fiz a prova, passei. Fiz a entrevista e passei. E foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida. E... avião. E continuando, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida, porque os professores eram incríveis. Tinha professor que era coordenador de curso de faculdade, era tudo gratuito, eles pagavam todo o transporte. Então eu saí daqui da minha casa umas 10 da manhã, pegava um ônibus, depois pegava outro ônibus, depois pegava o metrô, subia a pé, fazia o curso lá, eles davam alimentação,
material escolar, tudo que a gente precisasse. Era muito incrível que a gente fazia muito projeto externo também, botava a gente pra frente, sabe? E na hora de voltar, todo esse processo também. Descer a pé, metrô, ônibus até chegar em casa. Só que no meio desse curso eu já tinha formado ensino médio, né? E no ano anterior eu tinha feito Enem e tentado vestibular, tentado duas opções, administração ou contábeis. E eu passei para a faculdade de contábeis aqui, bolsa 100% também. E eu falei, putz, e agora o que eu faço? Porque eu já tô nesse curso e ele era super puxado para mim. E aí eu falei, vou estudar em 2 lugares? E aí eu pensei e fiz. Então eu tinha toda essa rotina lá em BH, chegava, ia pra faculdade e voltava. Eu entrei com 17 anos na faculdade e formei com 21. E aí acabou o curso, foi incrível, eu fui destaque nesse curso do Sebrae, foi muito bom. Fiquei super feliz e honrada, sou muito grata a esse curso, a essa oportunidade. E na faculdade, né, eu tive uma outra experiência totalmente diferente, né, da vida adulta, com outras pessoas muito mais velhas que eu. Eu era, se não era a mais nova, era a segunda mais nova, era entre os mais novinhos da minha turma. E fiz amizades maravilhosas lá também. E comecei a trabalhar na minha área. E, gente, não tenho nada a ver com os padrões convencionais de trabalho. De chegar, bater ponto, ficar sentada numa mesa, bater ponto, voltar. Eu tinha uma expectativa muito grande com a minha profissão. Eu acho incrível o trabalho dos contadores, mas eu não consegui me conectar. E eu sempre fui uma pessoa muito de sentir. Então, foi um período bem difícil para mim, mas eu tirei ótimas experiências. Eu tive pessoas muito legais trabalhando comigo, que eu trago todas essas rotinas administrativas, tudo que eu estudei e trabalhei agora para o meu próprio negócio. Então, chegou o dia que a arte falou mais alto no meu coração. E agora vamos falar da Kessia Artesã. Bom, não preciso dizer o quanto que eu amo a natureza, né? O cenário diz por si só. E vocês já devem ter ouvido milhares de sons de insetos e animais e os pulos dos miquinhos que estão aqui em volta de mim, porque eles são muito curiosos. Mas eu sempre estive conectada com a natureza e essa é a minha essência. Eu sou muito grata pelo local que eu vivo. Nesse período está sendo muito bom para mim, porque estar com o pé no chão, em contato com a natureza, eu sempre gostei e prezei muito por isso e é isso que me salva todos os dias, né? Vocês meninos, agitado. Eles ficam me olhando, não pode ouvir minha voz. Eles vivem aqui naturalmente, chegaram e se instalaram aqui. Pois é, desde criança eu sempre gostei demais de estar envolvida com a arte, com a natureza, né? Tá tudo conectado. Eu lembro que quando eu era menorzinha, a minha mãe fazia alguns ponto cruz e a gente fazia atividade de papel machê, fazia uns canudinhos. Até hoje tem aqui porta-retrato de canudinho que a gente fazia com folha de revista. E eu era muito pequena, já fazia essas atividades manuais. E eu fui uma criança que eu nunca gostava de boneca. Minha maior diversão era ouvir o barulho de arrancar a cabeça da Barbie. Era muito bom. E eu gostava de carrinho, eu gostava de barro, eu ficava o tempo inteiro no barro. E a gente sabe que criança que tem contato com a natureza, ela consegue se desenvolver sensoriamente muito melhor, né? E eu fui essa pessoa, eu tô aqui no meu quintal, o mesmo quintal que eu brincava quando eu era muito pequena. Então eu explorava tudo e eu fui me conectando cada vez mais. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu participei de um projeto sensacional de iniciativa do Banco do Brasil, o AABB Comunidade. E lá era maravilhoso. Eram dezenas de crianças, eu acho que no meu turno que eu ia à tarde, tinha umas 100 crianças, 110. E a gente era separado por idade, sabe? Então eu ia para a escola de manhã, eu estava no ensino fundamental, chegava em casa a pé, minha gente. Mas eu andava para ir para a escola, viu? E aí eu chegava aqui, almoçava correndo, colocava minha roupinha amarelinha e azul, pegava minha bolsinha e ia pro ponto de ônibus.
passava o ônibus deles, levava a gente para lá e a gente fazia as atividades. É claro que eu consegui desenvolver muita habilidade nesse passado com minha mãe, que sempre me estimulou. Ela não tinha essa consciência de estou estimulando minha filha. Ela brincava comigo, sabe? Então ela riscava e desenhava e eu coloria. Ela contava história pra mim, que ela criava. Depois, se vocês quiserem, me diga aqui se você quer que eu conte uma história que a gente tem até hoje, que ela escreveu e contava pra mim. Você vê o quão linda a minha mãe é, ela é perfeita. E então ela me estimulava muito. Porém, isso ganhou um impulso muito maior quando eu entrei nesse ABB, sabe? Porque lá a gente desenvolvia histórias, a gente contava, participava de concursos de histórias que a gente criava. A gente fazia muito brinquedo de caixinha de leite, de garrafa PET. Era muito bom. Tinha também um coral lá, e eu participava desse coral, como eu falei, né? Era muito, 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 muito bom. Tinha aula de natação, tinha o parquinho que a gente brincava. E eu lembro de uma coisa que marcou muito e que eu acho que eu peguei toda essa habilidade que eu ganhei lá e utilizei no início da Encantada. Que foi uma vez que a gente precisava fazer uma festa, a gente ia fazer uma festa de final de ano, e aí nós faríamos a colcha de fuxico para vender, para leiloar, não sei, e esse dinheiro ser convertido para a nossa campanha de final de ano. E aí, eu fazia tanto fuxico, mas tanto fuxico, eu ganhei muita habilidade com linha, agulha e tecido. E ali eu ganhei um amor muito grande. Eu era uma das que mais fazia fuxico lá. E todas as habilidades assim que eu já tinha propensão, sabe? Eu fui muito mais estimulada ali e foi num período muito certo. E eu desenvolvi mais a minha fala porque a gente brincava bastante. Eu desenvolvi muito a minha criatividade, minha conexão com a natureza, porque lá era muito gramado, tinha fruta no pé também e muito contato com criança. Então, muitas das coisas que eu vivi lá, eu trago para Encantada até hoje. E ali eu acho que eu posso dizer que começa o meu trabalho manual com confeccionando novas coisas, co-criando, né? Tudo isso formou o ser que eu sou hoje. E o ser que eu sou hoje dá vida à Encantada. Quando você leva para casa, para sua criança, uma arte feita pela Encantada, você está levando toda essa história. Se você gostou da minha história, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve aqui no canal agora, porque no próximo vídeo eu vou contar todos os detalhes de quem é Encantada, coisa que não tem em nenhum outro lugar, eu vou contar só aqui pro YouTube. E se quer saber um pouco mais, vai lá no meu Instagram, encantada.artesanatos, e você vai ver o dia a dia do meu trabalho, pode mandar um direct por lá. E também fazer a sua compra, eu envio para todo local do Brasil. É só entrar no site www.encantadaartesanatos.com.br. O link também tá na bio do Instagram e você pode acessar clicando aqui, tá bom? Um super beijo. Me conta aqui qual que foi a coisa que você mais achou interessante ou engraçada, ou ficou curiosa, ou se identificou. Você já passou por algumas dessas vivências que eu tive quando eu era criança? Ou agora já mais velho? Me conta aqui. Me conta que eu quero saber e eu vou te responder, tá? Beijo e tchau!